ao nosso planeta. E os alertas estão aí. Pandemia, seca, tempestades, até nuvem de gafanhotos estão aparecendo. Então, são sinais vermelhos da nossa relação com a Terra. Nós desconectamos a nossa relação de amor com a Terra e transformamos ela numa coisa a ser usada como se fosse infinita. Como se ela fosse indestrutível, e não é. E nós aqui em Viamão, por ocasião da Semana do Meio Ambiente, pensamos o que nós vamos fazer. E não é um tema só que a gente tem que discutir. Não é um tema só. Há muitas coisas a debater. Por isso, uma sequência de painéis para debater o nosso patrimônio, para conhecer o nosso patrimônio ambiental e para respeitá-lo. Então, são várias semanas. Nós estamos no terceiro painel. O primeiro foi uma questão mais geral, a espiritualidade e o meio ambiente. Tivemos o privilégio de ter conosco o Lama Padma Santen, com uma linda reflexão sobre isso. O segundo painel da semana passada foi sobre as nossas grandes áreas de proteção. Tivemos aqui a presença e o debate sobre o Parque Estadual de Itapuã, que é um lindo parque, um patrimônio enorme do nosso município. E tivemos aqui a discussão, a reflexão sobre a importância da APA do Banhado Grande, que é uma enorme extensão de terra que deve ser protegida e que é muito importante para o nosso meio ambiente. E tem outras. Nós temos o Parque Saint-Hilaire e temos também um outro patrimônio que vamos discutir na semana que vem, na quinta-feira que vem, que é o Lago Tarumã. É muito próximo do centro da cidade, mas é uma área ambiental muito bonita e que também a nossa relação está ruim com ela. Nós precisamos definir melhor a sua proteção e o seu... como é que as pessoas se relacionam com ela, o uso que é feito daquele espaço. Então, semana que vem, já convido a todos para participarem desse painel que vai refletir sobre o Lago Tarumã. E assim nós vamos com vários outros temas. Tem as hortas escolares e a educação ambiental, tem a permacultura que nós vamos debater, e nós vamos seguindo. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos ter aqui um painel virtual sobre Viamão e o meio ambiente. Muitas pessoas pensam, mas essas enormes áreas de extensão dentro de Viamão, se a gente protege elas, a gente não usa, e não sei o quê. Isso, na verdade, é um grande ativo para o desenvolvimento, ao contrário do que pode se pensar. Só que nós temos que adequar o nosso projeto de desenvolvimento na cidade, preservando e conservando o meio ambiente. Então, isso pode ser um ativo muito importante, se nós fizermos essa compatibilidade, desenvolvimento com preservação e respeito à natureza. Por exemplo, se nós produzirmos com agricultura orgânica e caminharmos nessa direção. Existe um outro caminho que pode compatibilizar desenvolvimento e preservação ambiental. Então, esse é o sentido desse debate que nós estamos fazendo. O debate de hoje é com a visão das comunidades tradicionais que o nosso companheiro Pellegrini vai apresentar na sequência. Então, sejam todos bem-vindos a mais um painel virtual e vamos seguir todas as quintas-feiras, às 19 horas, nesse mesmo endereço aqui. Boa noite a todas e a todos. Então, só para explicar um pouco o que é essa rede que se compôs para nós fazermos esses painéis, né? Nós viemos já há alguns anos aqui no Centro de Estudo Budista, com a nossa instituição, que não é a religiosa, que é o Instituto Caminho do Meio, formando redes de apoio aos movimentos ecológicos.
E essa rede que vem se formando há alguns anos, no ano passado nós fomentamos, né, o Fórum Tupambaé. Esse Fórum Tupambaé foi formado com muitas parcerias, né, e estreitou as nossas relações junto do Instituto Federal, do Polo de Viamão, com a Emater, Agapan e muitas outras entidades que vêm trabalhando em proteção ao nosso meio ambiente, né? E tentando mudar essa visão utilitária da natureza, né? O meu querido Lama Padmasambhava, que é meu mestre, né? Ele tem falado muito sobre isso, né? Essas questões da visão utilitária. Nós paramos de falar dos morros, das terras, das águas, né? Como um patrimônio, né? A gente vem falando sempre das questões utilitárias, o que significa a água dentro do modo econômico. As matas, a gente olha para as matas, a gente vê papel, a gente vê lenha, a gente vê muita coisa e não vê mais as árvores. Do mesmo jeito que nós não temos mais olhado para os nossos rios, para os nossos oceanos, para as nossas lagoas, né? De uma forma correta, a gente vem olhando de uma forma utilitária a ponto de vir com essas propostas que estão hoje aí no governo, né? Então, essa rede de apoio, né, de várias entidades que formou o Fórum Tupambaé, e muitas já estão conosco aqui nesses painéis também, né, fazem com que a gente possa avançar nesses vários temas que são pertinentes à cidade de Viamão. Então, a gente está pensando globalmente, né, como o antigo chavão da permacultura, né, pensando globalmente, mas agindo localmente, para que a gente possa depois expandir para um universo um pouco maior. Então, todos bem-vindos, né? Nós vamos passar agora, acho que para o Fiorese, para falar mais um pouco, explicar um pouco mais e depois apresentar os nossos convidados de hoje. Muito bem. Muito boa noite a todos, a todas. Obrigado, Serginho. Obrigado, Pellegrini. Nossa parceria continua com essa série chamada Painéis Virtuais, Viamão e seu Meio Ambiente. E hoje é um dia muito especial, né? É um dia onde nós vamos ter, como falou o Serginho, como falou o Pellegrini, o olhar dos povos originários, né? Aqueles que ou estavam aqui, como os povos indígenas, os Guarani e tantas outras etnias, antes da chegada do homem branco, dos giruás, como eles dizem, ou então que vieram de forma forçada, escrava, com todos os traumas e decorrências desse processo que durou mais de 350 anos no Brasil. E então, é importante, nessa ideia de reconexão com a natureza, né, onde a pandemia desnudou, colocou a nu toda a fragilidade de um sistema de produção, um sistema de organização social, um modo de vida individual e coletivo completamente insustentável. Porém, é necessário aprofundar esse diálogo, esse debate, para que não saiamos dessa pandemia, para que o tal de novo normal não seja mais do mesmo, somente com outra roupa, com uma roupa nova, como se diz, né? Assim como fizeram com conceitos do passado, como sustentabilidade, que já é uma palavra que não significa quase nada, também temos que estar alertas quanto ao uso do novo normal e ao retorno de velhos hábitos que nos conduziram até aqui, que nos conduziram até esse impasse ambiental, social, sanitário, econômico e, diríamos, até emocional e psicológico. Então, para nós é uma alegria contar hoje com essas pessoas maravilhosas que gentilmente atenderam o nosso convite, né? Eu queria fazer aqui um registro inicial à nossa convidada, que vem de um pouquinho mais longe, digamos assim, né, de Porto Alegre. Se bem que agora estamos todos conectados, né, estamos todos próximos, né, essa distância não existe no mundo virtual. Mas é a querida colega Regina Miranda, que é nutricionista,
da Emater, né? Tem um trabalho maravilhoso como assistente técnica estadual de extensão rural social com as famílias e as comunidades quilombolas, né? Tem uma articulação, uma atuação muito forte na Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra aqui do Rio Grande do Sul. É especialista em saúde coletiva e comunitária, trabalha muito com as questões de agroecologia, segurança alimentar e vai contribuir conosco com esse olhar. Ela convidou e está aqui conosco na nossa sala. Queremos também saudar com muita alegria o Zé Alex, da Confederação Quilombola, né, do Rio Grande do Sul. É isso, né? O Zé Alex está conosco, então muito obrigado pela sua presença também. E os outros nossos 2 convidados, também temos um orgulho muito grande de tê-los conosco, né? Então, o Cláudio Gimenez da Silva, de apenas 23 anos, eu acho que é o cacique mais jovem dos povos Mibiá-Guarani do Rio Grande do Sul e de outras regiões. Com muita alegria, o nosso aluno do Instituto Federal, ele faz o curso superior em tecnologia de gestão ambiental. Olha só que importante isso, né? Antes disso, ele já se formou em 2018 no técnico subsequente em cooperativismo, né? Foi meu aluno, me ensinou muito, espero ter aprendido algo. Nasceu na Argentina e passou por Salto do Jacuí, Redentora, até aportar aqui na aldeia Cantagalo, onde há menos de 2 meses é o novo cacique da aldeia Cantagalo, a maior aldeia Mibiá-Guarani aqui do município. E também, não menor é a alegria de anunciar também a presença do professor Eloir de Oliveira, 39 anos, lá da aldeia da Estiva, também nosso aluno, mas também ele é professor, né? Somos aprendizes e aprendentes, como dizia Paulo Freire. No caso do Eloir, isso é literalmente verdade, porque ele é professor mesmo, concursado, né? Ele já está há 17 anos nessa lida e representa as aldeias indígenas de Viamão no sindicato dos professores, né? Foi cacique também da aldeia da Estiva, que fica lá adiante de Águas Claras, né, do Morro Grande, e já morou na Guarita, lá em Tenente Portela. Me corrija aí depois, Luiz, se eu estiver errado, tá? Na Guabiroba, que eu não sei onde fica, se fica em Tenente Portela, mas deve ser por lá, e veio para Estiva. Está conosco aqui, então, o Eloir. São esses 3 os nossos convidados principais. Quero também fazer uma saudação muito especial ao nosso Centro Estudantil Unificado, a nossa gurizada, os nossos estudantes, essa moçada boa de luta, que está abrindo a cabeça, abrindo os seus olhares, né, para esse mundo que precisa de olhares jovens e olhares diferenciados. Então, queria saudar o Andreia, a Calilpe, o Ariel, a Natália, também está conosco a Maristela, da Emater, aqui na sala. Enfim, a gente depois o Vladimir, né, nosso grande parceiro também da Emater. Depois a gente vai anunciando os nossos convidados, não é? Então, sem mais delongas, nós não combinamos previamente, né, Serginho? Quem vai falar primeiro? Mas deixamos aí para a moçada, Calilpe, vocês organizam agora, tá? Quem quer falar primeiro? Eloir, Cláudio e Regina. Alguém de vocês prefere fazer a fala por primeiro, por algum outro compromisso ou motivo, ou vamos definir aí, de repente, começar com a Regina, que é a nossa convidada de Porto Alegre? Fica por vocês. Acolhido o convite. Acho que até o motivo de eu falar é que, primeiro, Obrigado, gratidão Regina. pelo convite, uma alegria estar aqui. Acho que, bem como foram falado pelos 3 anfitriões, estamos vivendo um momento desafiador que nos desafia, né, a fazer reflexões, né, que impõe reflexões a respeito do nosso modo de vida, das nossas práticas, né, para onde que elas estão nos levando. Eu falo assim com tranquilidade acolher a tua provocação, Cláudio, porque eu
Quero dizer que eu falo a partir de um olhar de um profissional que trabalha com povos tradicionais. Eu não sou, né, legítima para falar em nome de, né? Então, eu tenho uma convivência, eu desenvolvo um trabalho que me permite ter um olhar a respeito dessa população quilombola, né? População tradicional quilombola. Mas não falo em nome dela. Tudo que eu vou falar aqui é uma percepção minha, né? Como profissional. E quero também saudar os demais participantes, saudar assim a disposição do Zé Alex, que representa a entidade nacional das comunidades quilombolas do Brasil, que é a CONAC, e ele fala desde Canguçu, e Canguçu, importante saber, é a cidade, a capital quilombola do estado. Lá vivem 16 comunidades quilombolas, mais de 1.000 famílias quilombolas vivem nessa cidade. Digamos, foi o epicentro das charqueadas, não é por acaso, né? Então, assim, eu inauguro aqui a minha fala, então, dizendo isso, que eu falo no lugar de uma profissional que trabalho com as comunidades quilombolas e queria trazer, então, os dados mais técnicos e, por fim, falar os dados técnicos, assim, que a Emater trabalha para poder exercer assistência técnica com essas famílias, as ações que a Emater desenvolve, por fim, falar essa percepção que eu, como profissional, e meus colegas temos do modo de vida e de percepção da natureza das comunidades quilombolas. É importante falar que a Emater, como um órgão oficial de extensão rural, trabalha com quilombolas desde o ano 2000, quando se inaugurou uma política pública chamada RS Rural. Então, apesar da Emater ter quase 70 anos, o trabalho com as comunidades tradicionais quilombolas vem depois, e não por acaso, porque a extensão rural oficial trabalhava principalmente com o perfil tradicional de agricultor familiar, agricultor consolidado, enfim, né? Então, o trabalho com povos tradicionais ele vem um pouco depois, e nesse sentido é importante entender que nós estamos aprendendo, fazendo e aprendendo, acertando e errando, e corrigindo e aprendendo, né? É um fazer aprendendo com os povos quilombolas. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 133 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Elas estão situadas em 65 municípios, mas eu trabalho com os dados oficiais, mas pode ser que o Zé Alex corrija esses dados, porque as organizações do movimento têm um outro olhar, né? Tem um outro levantamento que é deles, né? Segundo dados da Emater, né? Assistidos cadastrados no sistema da Emater, nós temos 4.749 famílias e 9.896 pessoas. Isso não significa que essa é a população total. Essa é a população com a qual a Emater trabalha ou trabalhou em algum momento. É importante registrar aqui que não existe dados oficiais censitários demográficos sobre comunidades quilombolas. Não é de surpreender, mas o IBGE nunca fez um censo quilombola, diferente do que para outros povos tradicionais. E agora, nesse ano, iria acontecer o censo quilombola, mas e esse censo iria acontecer muito pelo mérito da pressão dos movimentos quilombolas sobre o IBGE, e o IBGE acolheu o desafio, só que, em função da suspensão do censo, não ocorreu. Então, a atuação da Emater com essas famílias é prestando assistência técnica e extensão rural. A Emater está presente em todos os municípios onde tem comunidades quilombolas, mas é importante registrar que trabalha principalmente com as comunidades quilombolas rurais, né?
Então, presta assistência técnica produtiva para o autossustento, agroindustrialização, comercialização, apoio a políticas públicas, identificação de demandas e proposição de novas políticas públicas, né? Diálogo com as entidades representativas, assim como a Emater trabalha com as entidades representativas dos agricultores familiares, né? Então, ela dialoga com as entidades quilombolas, articulação com parcerias, e a gente tem parcerias importantes, como a Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o INCRA, a Secretaria da Educação, da Saúde, da Justiça e Direitos Humanos, outras organizações de apoio e assessoramento, como o IACOREC. Uma das ações importantes assim que a gente tem encontrado bons resultados é a mediação com gestores públicos. É importante a gente destacar nesse processo que é histórica o distanciamento e a invisibilidade desses povos, né, tradicionais quilombolas, não por acaso, né? Quilombo, em algumas traduções, banto, significa esconderijo. Em outros casos, exército, né? Então, essas populações elas estavam em lugares muito distantes, né? E para fugir dos horrores que foi a escravidão. Isso era uma situação inicial que se transformou depois em outras estratégias de reprodução e produção da vida, né? De uma vida mais digna. Mas, em oposição a isso, o poder público, especialmente o poder público local, nunca assumiu como parte da sociedade as comunidades quilombolas, de forma legítima, né? Então, uma das ações assim, que a Emater desenvolve é incentivar para que se construa localmente instâncias de diálogo, de mediação entre comunidades quilombolas e o poder público local. E temos belos exemplos, como é o caso do Comitê Gestor Quilombola na cidade de Pelotas, que tem 5 quilombos, né? E que tem resultado num processo de interação, de mediação e de construção de políticas públicas municipais para as comunidades quilombolas. Também a Emater apoia na certificação de novas comunidades quilombolas. Então, assim, uma das características importantes, se eu tivesse que destacar, isso tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Qual é a questão mais crucial para as comunidades quilombolas, né? É a disputa dos seus territórios, é a regularização das suas terras. Esse é o ponto nevrálgico do existir quilombola. São terras em que eles ocupam já há séculos, os seus ancestrais, né? E que dia a dia eles sofrem ataque por isso. Ataque que pode chegar até o limite de custar suas vidas. A gente, vez por outra, ouve nas notícias, né? Ataques às lideranças quilombolas em função da disputa dos seus territórios. Aqui no Rio Grande do Sul, existe no INCRA aberto 105 processos de solicitação de regularização fundiária das suas terras, e somente 4, até hoje, conseguiram a titulação. Né? Então, é assim uma questão de disputa cotidiana. E quanto mais demora essa titulação, mais a cerca do vizinho avança a cada período que passa, né? Então, as tituladas aqui no Rio Grande do Sul são Casca, em Mostardas, Família Silva, em Porto Alegre, Chácara das Rosas, em Canoas, Martimianos, em Restinga Seca, e Rincão dos Caixões, em Jacuizinho, que está na última etapa de titulação, mas ainda não está titulado. Se eu tivesse assim que elencar algumas vulnerabilidades que a gente percebe entre a população quilombola com quem nós trabalhamos, uma delas é os índices de pobreza, né? Hoje mesmo eu estava visitando lá o site do Ministério da Cidadania
E vi que tem 3.126 famílias quilombolas no Cade Único e 1.582 recebendo Bolsa Família. Se a gente for pensar nos números que a Emater trabalha, isso significa 66% de famílias quilombolas estão abaixo da linha da pobreza, né? Outras vulnerabilidades, né, que é a questão das desigualdades raciais perpetuadas através do racismo institucional, isso é francamente percebido, as dificuldades que gestores públicos têm em aplicar políticas públicas adequadas à realidade e ao modo de vida quilombola, né? Então, muitas políticas públicas, quando vêm destinadas a eles, impõem ritos e instrumentos que as famílias não dispõem. Eu vou dar o exemplo de uma delas, né? Para executar políticas públicas de desenvolvimento rural, quer crédito e outros tipos de apoio, é necessário ter um documento chamado Documento de Aptidão ao PRONAF, DAP, né? E é requisito para obter esse documento que a pessoa apresente a parcela de terra que utiliza e que naquela parcela de terra ela sobreviva pelo menos com 50% da produção naquela parcela de terra. Ora, um povo que tem violado o seu direito à terra, que luta historicamente e disputa pelos seus territórios, ele não tem esse documento. Só que todas as políticas públicas executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário têm como requisito principal que o seu beneficiário apresente a DAP. Então, eu estou dando um exemplo da não adequação das políticas públicas à realidade de vida dessas famílias e que isso é uma forma de discriminar. Isso é uma forma bem objetiva de discriminar. Quando ele chega no balcão, ele encontra limites, né? A questão do difícil acesso de morar, todas as obras de infraestrutura, elas não chegam até a comunidade quilombola como um direito, como uma política pública, né? Então, vivem em lugares em que a capacidade de escoamento da sua produção é limitada, que o transporte é limitado, abastecimento de água é limitado, abastecimento de energia também, elétrica, sem falar sinal de internet e outras situações, né? Em 2018, a Emater fez um levantamento por conta de uma política pública, que era o Primeira Água, e identificou 984 famílias quilombolas no Rio Grande do Sul com problemas seríssimos de abastecimento de água para o consumo humano, e que se agravou muito nesse verão que passou, né? Que a seca foi grande, inclusive isso motivou o movimento quilombola a procurar gestores públicos para executar políticas que mitigassem a seca, né? Enfim, são algumas das vulnerabilidades que a gente encontra que apresentam dificuldades para executar as políticas públicas naquele formato com que a Emater está acostumada a aplicar para agricultores familiares que não enfrentam esse nível de dificuldade, né? E, para finalizar, então, falar um pouco assim, o meu olhar a respeito da relação das comunidades quilombolas com a natureza e os territórios em que ocupam. Então, a gente observa assim, que a maioria tem parcelas de terras pequenas, mas que a sua produção lá é muito diversificada, e ela é, digamos, consorciada com produção de alimentos, com produção de plantas aromáticas, condimentares, medicinais, ritualísticas, né? Produção de pequenos animais. É uma produção principalmente para o seu autossustento, tem comercialização, muita comercialização informal, tem comercialização para mercados institucionais,
o que se observa é que, quando chega políticas públicas e condições necessárias para a produção comercial, há uma resposta muito rápida. A população, não por acaso, a população tradicional quilombola traz isso consigo, uma capacidade e uma habilidade para desenvolver produção de nível comercial, e percebe-se assim essa vontade, né? Mas a sua produção, ela tem um desenho ecológico, eu diria que a agroecologia, que é o tema que esse termo que se usa oficialmente, ele está, digamos, ele está assentado nas mãos que praticam a agricultura tradicional. Tudo que eu conheci e li a respeito de agricultura ecológica, tu chega nesses lugares, é o que tu vê, né? Uma produção que respeita a natureza, né? Não posso romantizar e dizer que não tem produção com uso de insumos, tem isso também, mas, inclusive, pelas limitações econômicas, isso não é preponderante, né? E quero aqui dizer também que tem muita prestação de serviços, né? Inclusive por isso, porque muitas vezes essa produção agrícola ela não é o suficiente para que a família possa se sustentar, então as famílias, as pessoas têm que sair da comunidade para prestar serviço. Essa prestação de serviço é uma prestação de serviço muitas vezes informal e que resulta na violação dos direitos previdenciários dessas famílias, que às vezes cumprem uma vida de trabalho, né, que às vezes começam a trabalhar na infância e na adolescência, no serviço informal, vão trabalhar até longa idade, e que, por fim, têm que buscar a previdência assistencial para poder ter direito a uma aposentadoria, né? Então, ainda existe, digamos, um modo de funcionar na sociedade que perpetua esse trabalho não reconhecido, né? Não reconhecido como direito e remunerado, e que tenha carteira assinada, enfim, né? Agora, assim, para finalizar, uma coisa que eu percebo é que os lindeiros que se utilizam desse trabalho, né, e que aspiram às terras das comunidades quilombolas, ao mesmo tempo, eles não querem abrir mão dessa mão de obra, né? Então, esse tensionamento também existe. Ao mesmo tempo que eles não aceitam a titulação das terras quilombolas como legitimamente suas, por outro lado, eles aspiram poder usufruir dessa mão de obra não regularizada e que, digamos, agrega a sua economia, né, e subtrai a economia das famílias quilombolas. E eu vejo assim que o movimento quilombola é muito firme nisso, né? Tem muito a convicção da importância de ter os seus territórios, e que isso para eles tem uma centralidade, né? A palavra quilombo, se a gente for estudar, eu não quero me avançar porque eu quero ouvir mais do que falar, mas ela traz consigo essa mensagem de que, bom, o ser humano ele é parte de um todo, né? E vive, se reproduz e conversa com esse território enquanto comunidade. Tanto que, quando sai o título não é loteado por família, ele é um título coletivo da terra, exatamente porque eles têm essa visão coletiva de partilhar a terra. Então, agradeço e fico aqui na sala à disposição. Bem, vamos passar a palavra agora para a juventude, né? Que está vindo aí, assumindo o seu lugar, né? Com a cidadania, no processo político. E então vamos deixar aqui com a Kalil Pilang, que é do Centro Estudantil Unificado do Instituto Federal, campus de Viamão, né? Que com muita garra aí, junto com a galera toda aí, está
encampando a Semana do Meio Ambiente Virtual, né, e da Alimentação Saudável. Já fizeram algumas lives também, né, Calipe? Deixar tu falar sobre isso, não preciso falar. Mas só queria dizer que muitos colegas, né, tu me dizia, né, Calipe, não estão conseguindo acessar diretamente na sala, porque esse temporal aí afetou muito a energia elétrica, o acesso, né, no interior de Viamão também. Mas estamos nos 3 faces aí, né, do CEL, do Eco Viamão e também do Centro Budista, e eles têm muito alcance. Então, as pessoas que não puderem assistir ao vivo agora vão poder resgatar esse painel depois. Calilpe, contigo. Aí. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está participando, Regina, Eloir, Cláudio, José, Alex. Agradecer também por poder construir, então, essa Semana do Meio Ambiente e da Alimentação Saudável no IFE, poder construir também em conjunto com a Eco Viamão, com a Feira Tupambaé, com o Centro de Estudos Budistas e com todo mundo que está participando. Se vocês quiserem continuar acompanhando no Instagram do Centro Estudantil Unificado, a gente está, então, organizando essa Semana do Meio Ambiente da Alimentação Saudável. Vai estar lá no Instagram, a gente também tem publicações no Facebook justamente sobre esse assunto durante essa semana. Então, agora eu vou passar a fala para o Eloir também, para a gente não ir se espichando demais, senão eu fico falando muito tempo. Então, Eloir, assim que tu conseguir, pode começar a falar. Ok. Bom, Agudjewete, Tcheretanaquere, Pendequere, Juraquere. Boa noite a todos. E, primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos dialogando a questão do meio ambiente, né? Quero dizer que aqui na aldeia estiva estamos em 43 famílias, né? Então, um espaço de 7,5 hectares de terra, onde dá para perceber que o quão difícil é de uma aldeia se manter, digamos assim, né, num espaço tão limitado como esse, né? E dizer também que a aldeia se encontra em um local onde se tem muita plantação de arroz, muita criação de gado também, né? Então, dificilmente nós, quanto povos indígenas do Guarani, Guarani, é difícil para nós viver nessa atualidade, né? Enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios temos, digamos assim, pela frente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se mantém firme, porque o povo indígena é um povo guerreiro, um povo que há 1000 e poucos anos aí está lutando pela sobrevivência, resistindo a ataques, né? Homicídios, tanto preconceito no dia a dia, a gente passa por isso, mas aos poucos a gente vai conquistando espaços também, né? Espaços, digamos assim, nos setores públicos, né? Como, por exemplo, eu sou professor, sou funcionário do Estado, e tem vários outros profissionais também, parentes do Guarani, né? E para nós isso é um motivo de orgulho e uma conquista muito grande, né, que a gente vê nas nossas aldeias. E falar do meio ambiente é falar de nós, digamos assim, falar de nós indígenas, né? Tanto Mbuiá, tanto outras etnias que existem no Brasil, porque nós se sentimos parte do meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente, né? Sem o meio ambiente, a gente não sobrevive de acordo com a nossa cultura, com nossos costumes, porque é do meio ambiente que a gente tira o nosso sustento do dia a dia, né? A nossa cultura se mantém do meio ambiente. O meio ambiente nos dá tudo aquilo que precisamos. Infelizmente, nós, seres humanos, se colocam também no meio, muitos não vê o meio ambiente como um meio de sustento também, né? De sustentabilidade, né? E aí acaba destruindo. E quando se acaba destruindo o meio ambiente, se acaba tendo consequências muito graves, né? O que acontece no mundo afora aí, terremotos, vendavais, a gente vê destruição em massa, digamos assim, né? E o povo Mbuiá-Guarani, por mais que vive num espaço tão pequeno que hoje nos resta, nunca será atingido por uma tempestade, por fenômenos naturais assim que venha destruir a aldeia, né? Mas aí as cidades que a gente vê mundo afora estão sendo destruídas. Isso é consequência do ser humano, do homem que não pensa, né, antes de fazer. O homem hoje,
o não indígena quer produzir, e em cima disso ter ganhos, né? E com isso acaba passando por cima do meio ambiente, destruindo o meio ambiente, matando animais, né? Que muitas vezes não é necessário matar. A gente vê que no Rio Grande do Sul muitos animais já não existem mais, né? A gente não vê mais coisas que a gente poderia estar vendo hoje em dia e não temos a oportunidade de ver. Mas se a gente vai para o norte, mais para o Amazonas, a gente acaba vendo ainda, mas também corre um grande risco de ser a extinção de muitos seres, né? Animais. Então isso é complicado para a gente, é difícil a gente falar do meio ambiente assim numa situação como essa, né? A gente dizer que o meio ambiente está sendo preservado. A gente pega o nível de Viamão, tem o Parque Itapuã, tem o parque aqui também perto, que tem a Lagoa Negra também. Então tem, como o Sérgio mencionou antes, tem o Lago Tarumã, coisa que é dentro da cidade, né? Onde a sociedade deveria preservar, cuidar mais desses espaços, né? E a gente acaba vendo que estão sendo cada vez mais destruídos, né? E infelizmente nós, quanto indígenas, não temos acesso também, por exemplo, ao parque, porque tem matéria-prima para a produção de artesanato, que é do nosso costume, da nossa cultura. Muitas vezes a gente acaba não tendo esse acesso, onde deveria ter uma facilidade, digamos assim, por parte de governos, para que a gente possa adentrar o parque, utilizar, tirar a matéria-prima que é necessário para a gente produzir, né? Para a gente praticar a nossa cultura, digamos assim, em termos de fazer o artesanato, né? A gente é limitado a isso. Se a gente esperar por parte de governos, tanto municipal, estadual, ou a nível nacional, os povos indígenas são os povos que mais serão atingidos pela destruição do meio ambiente, do meio em que vivemos, né? A gente vê que não é só os não indígenas que estão sendo atingidos, né? São os povos indígenas que estão sendo atingidos diretamente, né? Estão perdendo parte de sua aldeia, perdendo parte de sua alma, digamos assim, né? Porque o meio ambiente a gente vê como ser também. A árvore que a gente derruba tem vida. Os animais que a gente mata têm vida. Então isso aí o homem não indígena não está respeitando mais. Está passando por cima disso aí. E imagina em relação ao indígena, então, né? O indígena sofre muito com isso. E infelizmente, se a gente esperar pelo governo, melhoria pelo governo, a gente vê que a gente nunca vai ter. Então a gente tem que gritar, pedir socorro, ou gritar contra essa destruição que está vindo em massa, né? E a questão da live que vocês estão fazendo agora, na qual a gente está participando, é de extrema importância, né? A gente está falando um pouco dessa relação, né? Nada melhor que nós indígenas falar um pouco do nosso sentimento, né? Daquele sentimento que a gente vive no dia a dia na aldeia. Quem nos vê fisicamente por aí, em Viamão, muita gente nos conhece. Quem nos vê acha que a gente está bem, tem casa para morar, tem o seu alimento do dia a dia e acha que está bem, mas não é assim. O Buiá-Guarani adoece com a destruição da natureza. A natureza é parte do Buiá-Guarani, né? A sabedoria do Buiá-Guarani vem da natureza. A saúde do Buiá-Guarani vem da natureza. Então, com a destruição, isso a gente acaba adoecendo também espiritualmente, a gente adoece e também fisicamente acaba adoecendo, né, em relação a isso. Mas eu, a princípio, não tenho muito o que falar, digamos assim, porque entrei assim meio que convidado, mas se a gente sei falar um pouco mais de como que seria essa live, né? Mas me sinto muito grato por isso e feliz por poder participar também. Agradeço a cada um que está aí participando e também aos parentes que estarão vendo, né, nas redes sociais aí no Facebook, compartilhando. É importante a gente conversar em relação ao meio que a gente vive, em relação ao meio ambiente, né? Obrigado pelo espaço. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, Eloy, pela fala. Eu queria, então, aproveitar para comentar também, né, que o Valério comentou tanto sobre... Só um segundinho que tá travando aqui. Sobre a importância da preservação do meio ambiente. E a gente está no meio de um governo que cada vez mais degrada e utiliza um momento como esse, como a pandemia, para se aproveitar
dessa situação, que está péssima para todo mundo, para atingir as terras indígenas. A gente está vendo também algumas pesquisas que estão sendo realizadas que o novo coronavírus ele atinge os povos indígenas 150% mais do que os outros povos. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, sim. Muito obrigada pela participação, Eloy. Agora eu vou passar a fala, então, para o Cláudio. Cláudio, tu está aqui? Consegue me escutar? Oi, consigo. Oi, pode começar. Nome do fundo, né? Primeiramente, agradecer também o convite para participar no live. Sou estudante aqui do campus de Viamão. Cláudio, eu vou pedir para o Eloir desligar o microfone dele, talvez esteja dando uma interferenciazinha. Pode seguir, Cláudio. Tá. Falando da importância do meio ambiente, como o meu parente, o Eloy, já tinha falado um pouco, o que a gente está passando, a dificuldade pensando em meio ambiente. Porque hoje em dia, como a gente está vivendo aqui na aldeia, temos 50 e pouquinho famílias aqui na aldeia Cantagalo. Então, a gente vive um pouco dificuldade, passando dificuldade de ver como é que a gente podemos resgatar o que a gente perdeu. Porque aqui na aldeia, muitos Juruá que não conhecem, parece que a gente está vivendo bem, digamos assim, como o Luiz falou. Mas não, a gente passa dificuldade dia a dia, cada dia a gente passa dificuldade, não somente por causa do meio ambiente também, porque muitas vezes o Juruá, que a gente chama os brancos, que não são indígenas, que pensando a respeito do meio ambiente. Se você ainda não conhece, não está na hora de conhecer? Vem para a hora. Insônia? Ansiedade? Entrou uma interferência ali, Peregrini, na Regina. Não sei se é a Regina. Não é a professora Regina Abreu, ela está lá, ela e o Jorge nos acompanhando. Mas agora sim, Cláudio. Desculpe, Cláudio, prossegue. Não, tranquilo. Como eu disse, pensando do lado dos Guarani, a gente sempre tendo dificuldades também nesse período, porque pensando do lado do meio ambiente, antigamente a gente vivia muito melhores do que antes. Então, hoje em dia a gente não vê muito a matas, que a gente está perdendo muito também, e o recurso que a gente tivemos passado, hoje a gente não tem mais, como a caça, que tinha muito mais também, e tiramos também recursos naturais da mata, como matérias-primas para a gente fazer o artesanato, que antigamente era mais importante para a gente e para os não indígenas também, né? Então, por isso que o Juruá vem destruindo um pouco até chegar nesse. E hoje em dia, agora, a gente não vê muito mais a matas. Quando a gente sai na aldeia, a gente vê muito pouco as árvores verdes. Só vê os prédios, as casas,
Isso para os Guarani é um pouco, quando a gente vê, é triste, digamos assim, porque antigamente não era assim, né? Quando a gente caminha, a gente só caminhava na mata para visitar os nossos parentes, e aí a gente caminhava na mata, a gente não caminhava no meio da cidade, a gente não usava o transporte para visitar os nossos parentes. Então, hoje em dia, a gente tem que usar transporte para a gente ir para outra aldeia, tem que pagar transporte também. E daí tudo isso é muito triste de ver também. Diga, do lado assim, pensando em meio ambiente. E também hoje em dia, hoje a gente, como o Luíra agora há pouco falou, porque tem muitos Juruá que não conhecem os Guarani, como a gente vive dentro da comunidade. E o que a gente tem de cultura diferente de vocês e dos Juruás. Então, muitas vezes, os Juruá falam que a gente vive, que a gente tem casa, que a gente tem o nosso sustento de cada dia, que a gente vive melhor do que eles, digamos. Mas não, a gente passa dificuldade, a gente tenta manter a cultura, mesmo que a gente passe dificuldade. Então, isso também é um pouco muito forte de pensar para a gente manter. Cláudio? Oi? Epa. Ah, tá. Deu um cortezinho, pode tocar, Cláudio. Sim. Tá. E falando um pouco disso, o que hoje em dia afeta também é da parte políticas e dos governos. E muitas vezes a gente passa dificuldade disso também. O que as políticas públicas vêm afetando os povos indígenas? Porque antigamente a gente não passava muita dificuldade, pensando do lado políticos dos Juruás. Então, foi uma coisa eu vim sempre falando para os meus parentes aqui da aldeia. Como é que a gente vai manter a cultura? Como é que a gente sempre vai fortalecer o, o jovem também, porque o futuramente que a gente conhece na comunidade Guarani é o jovem, as crianças que a gente vê, que a gente está vendo hoje, que a gente viu hoje, que eles que sempre vai manter a cultura dos Guarani para que sempre existir. Então, é um pouco disso. Estava pensando em falar um pouco isso. Então, é um pouco triste também falar do meio ambiente e tudo isso, porque como é que a gente não, por que que a gente sempre fala disso e a gente não faz? Bem, como é que a gente vem preservar o meio ambiente, mas a gente não faz a nossa parte? O que a mata precisa para ser reservado, para ficar limpo como antes? Porque antes da chegada dos Juruá, os Guarani, os índios que já tinham vivido aqui na terra, no Brasil, a mata era limpo, não tinha lixo, não tinha
papel, não tinha nada, só tinha os índios na mata. E os índios colhiam frutas, colhiam semente, e as crianças também. E hoje em dia, os juruás sempre falam para reservar o meio ambiente, mas vem poluindo sempre o meio ambiente. Então, é triste de ver isso, mas a gente vem sempre debatendo disso, como é que a gente vai fazer para manter sempre a natureza limpa, mesmo só aqui na aldeia também. Então, vou falar do meio ambiente disso. Eu estou falei sobre o que eu pensar, estou pensando isso, o que eu penso, o que eu vejo, só não falo porque eu vejo isso acontecer. Porque vem sempre, o meio ambiente sempre vem afetando os guaranis e os brancos vêm causando essa poluição para o meio ambiente. Então, eu agradeço também por participar nesse live, esta noite. Então, estou à disposição qualquer pergunta também. Então, agradeço passar para vocês. Muito obrigado, AVT. Agradecer ao Cláudio, então, pela fala dele. Importantíssimo a gente conseguir ter essa visão tão próxima do Cláudio, do Eloir, da Regina, do José Alex, que vai falar mais agora logo em seguida. Agradecer, então, Cláudio, pela tua fala. E eu vou já passando, então, a fala para o José Alex. Tá aí? Consegue me escutar? Sim, boa noite a todos e todas. Sou José Alex, da Comunidade Armada, município de Canguçu. Uma satisfação aí de poder estar ouvindo, né, e estar participando dessa live, né, de um tema tão importante, que é a questão do meio ambiente, né, da onde a gente vê, né, que com toda essa destruição, né, esses instrumentos que se põem a destruir a questão do meio ambiente. Então, é muito complicado falar, né? E também, por um outro lado, a importância que é da gente estar tendo instrumento que nem esses, mesmo as distâncias mais próximas às ideias, de como está orientando o nosso povo, nossos irmãos, de fazer um enfrentamento, da gente conseguir aí minimamente um trabalho formiguinha de nos manter e de salvar o meio ambiente, né? Que é um tema que é onde traz há muito tempo aí os irmãos que tinham a questão da preservação, né? Os irmãos indígenas, o movimento quilombola, da onde preservo bastante. As comunidades quilombolas são as áreas que têm mais a proteção ao meio ambiente hoje, por conta das famílias que têm isso nas suas tradições, né? E aí a gente vê aí alguns prefeitos, alguns deputados, por conta de benefício próprio, liberando aí os grandes empreendimentos para fazer essa destruição, né? Principalmente nós aqui em Canguçu, essa questão do eucalipto, da soja, da acácia, destruiu com a nossa água, né? Que a bacia do Rio Camaquã aqui, que antigamente a gente estava de barranca a barranca nessa época do ano, hoje a gente pode atravessar em qualquer parte dos 300 e poucos quilômetros que é o Rio Camaquã, de a pé, aí com água, o máximo que pega na cintura, né? Então, por conta de alguns prefeitos, de alguns
instrumento usado num período curto de 4, máximo 8 anos, né, que é uma passagem de um prefeito ou de um deputado, faz aí uma lei, um projeto de lei para acabar com tudo isso, né? Então, eu acho que é importante isso, e aí eu acompanho algumas falas do Sérgio, que é da APA ali do Banhado Grande, em Gravataí, ali, que cuida da questão do Rio Gravataí, né? Então, um trabalho excelente e que bom que vocês estão proporcionando essas falas aí para a gente estar ouvindo e para a gente juntar mais pessoas na luta e nessa questão do meio ambiente, né? Então, acho que pode contar com nós, o Movimento Quilombola, a federação, né, do qual eu sou sócio fundador também, a CONAC, Coordenação Nacional. A gente trabalha isso a nível de Estado aqui, mas também a nível nacional, né? Essa questão do meio ambiente, do qual é muito importante para nós a preservação. Então, eu não vou me alongar muito, estou mais para escutar, para poder entender cada vez mais, e pode contar com o nosso movimento aí. No que depender de nós, a gente vai estar junto aí para ajudar e estar fazendo formação ao nosso povo da preservação do meio ambiente. Então, quero dar os parabéns a todos aí que estão participando e estão ouvindo, e muito obrigado aí por a oportunidade de poder estar ouvindo o que temos aí juntos, de mão dada aí, nessa luta que é a preservação do meio ambiente. Parabéns aí ao grupo que trabalhou isso de poder preparar esse momento e de colocar, né, à disposição, mesmo com as dificuldades que a gente tem hoje de sinal, de internet, na questão de tempo, né, que está todo mundo se reunindo virtualmente, né, mas a questão da pandemia nos traz e nos aproxima para nós poder discutir esse tema tão importante. E aí, claro, pode contar com nós aí para a gente divulgar isso, esse trabalho belíssimo de vocês que estão trabalhando aí. Muito obrigado. Muito obrigada, José, pela tua fala. Aproveitar também para relembrar algumas coisas que foram ditas, acredito eu. Acho que quando a gente fala de meio ambiente, justamente o que o Claudio falou, não adianta só a gente fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa trabalhar para que o governo faça a parte dele, precisa convencer também, tá dialogando com as pessoas que são próximas da gente para que elas façam a parte delas também. Em tempos como esse, a gente vê a importância da cooperação, né? A gente vê a importância de estar junto às pessoas que a gente conhece, sempre na medida do possível, cuidando dos próximos, ajudando todo mundo que a gente consegue ajudar. Então, agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, Cláudio, Eloir, José, Regina, todo mundo que participou, agradecer também poder estar aqui conversando em conjunto com o IFE, com o Eco Viamão, com o SEB, com também a realização da Feira Tupambaé, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e passo a fala então de volta para vocês, Fiorese e Serginho, para a gente ir se encaminhando então para o encerramento. Antes, eu acho que nós podíamos abrir aqui para uma rodada de intervenções. Nós temos na nossa sala aqui que podem usar a palavra. Também a Márcia, de Porto Alegre, que acho que é a Márcia Londero, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, imagino. A Flor Monjardim, a Bianca, a Maristela Ebert, que é extensionista social da Emater, a Berenice, né, liderança lá do Quilombo da Anastácia, de Viamão, o Vladimir, né, agrônomo da Emater, aqui de Viamão. Enfim, e também temos várias participações no Facebook, estava acompanhando lá. Várias tentando conseguir acesso aqui. Parabenizações, mas eu deixo a palavra à disposição agora, não sei, Peregrini, Serginho, os nossos convidados que estão na sala também podem falar à vontade, Maristela, Vladimir, Berenice, que está aí, a gente deixa a palavra à disposição para nós irmos para o nosso encerramento aí. Calilpe, enquanto alguém se inscreve e intervém aí,
Eu quero só fazer um registro que ontem te referiu, né, Calil, a questão de exigir dos governos também atitude e tal. Infelizmente, ontem foi aprovado aquele famoso PL 4162 de 2019, que abre todas as portas para uma coisa que a nossa elite do atraso, nossos empresários, que são insaciáveis para ganhar dinheiro, tem a possibilidade agora de tratar do saneamento privado e também do fornecimento da água, que é o bem mais importante que nós temos para a vida, e, infelizmente, esse projeto foi aprovado ontem no Senado, né, e abre caminho para a privatização do nosso bem mais vital. Então, é mais uma situação de agressão, né, e a soberania do povo, aos direitos fundamentais, certamente, porque tudo que passa para o setor privado, a gente sabe que é movido a dinheiro. Então, essa conta também, a exploração, quando chega a ponto de explorar a água, ela realmente se torna muito grave. Então, além de todas as agressões, ainda tem esse registro para fazer, e acho que vai aí uma preocupação muito grande, né, no sentido do nosso direito à água. É verdade. Aproveitam-se da pandemia, da crise, para fazer passar a boiada, como diz o outro, né? Enfim, eu acho que tivemos uma noite muito feliz aí com as intervenções da Regina, pontuando diversas necessidades bastante específicas e concretas para as comunidades tradicionais, não só para os quilombolas, mas também para os indígenas, colocando os limites das políticas públicas que muitas vezes são feitas pensando no branco, pensando no agricultor familiar tradicional, né? E não nessa diversidade social que nós temos no meio rural e urbano também, né? Muitos quilombos estão incrustados em áreas urbanas e semiperiféricas, como aldeias indígenas também, e muitas vezes não têm acesso a uma série de políticas públicas em função de dificuldades de enquadramento. A gente sabe bem a luta que os nossos colegas da Emater enfrentam, né, para fazer chegar recursos a essas comunidades. Nós também, no Instituto Federal, gostaria de registrar aqui, o meu bonezinho aqui, o boné do projeto coordenado pelo colega Robério, né, professor, até que não queria assuntos educacionais, mas poderia ser professor tranquilamente. O Robério, ele coordena esse projeto, a gente tem uma enorme rede de parceria, que é a trilha Mibiá-Jeguatá. Jeguatá em Guarani é a caminhada Guarani, é isso, né, Cláudio? Me corrija se eu estiver errado. Então, é um projeto, mais um. Nós temos os projetos de segurança alimentar, temos o projeto agora do edital Covid, onde quero parabenizar aqui o Cláudio e o Eloir, porque eles aceitaram o desafio de montarmos o que a gente chama de Bolicho Guarani, ou pequenos coletivos de compra de alimentos saudáveis, especialmente alimentos produzidos pela reforma agrária, pelos agricultores familiares e camponeses de Viamão e de outras regiões do estado que trabalham em rede. Isso é muito importante, porque quando vem esse recurso, e é pouco, como é o Bolsa Família, como é a renda emergencial, com uma série de dificuldades de acesso, e às vezes a relação não é muito boa com o comércio que está ali estabelecido no entorno das aldeias e comunidades quilombolas, o alimento não é de tão boa qualidade, o preço não é tão bom, a gente vê que isso também pode ser uma oportunidade para tentar ajudar os nossos irmãos guaranis, quilombolas, indígenas, a fazer um debate sobre formas de organização para ter acesso a um alimento melhor, mais saudável, mais fresco, mais nutritivo, mais diversificado e por um preço mais condizente e, quem sabe, sendo o embrião de uma pequena cooperativa quilombola, uma pequena cooperativa guarani, para que as sobras, né, ao invés de ficar nas mãos
desses comerciantes, que muitas vezes não respeitam a cultura guarani, a cultura quilombola, e tem uma relação meramente comercial e não tem nenhuma interação verdadeiramente cultural e comunitária, que essas sobras, então, possam ser investidas em outras necessidades das aldeias e das comunidades quilombolas. É uma coisa simples, a gente sabe disso, mas quem sabe, né, seja a sementinha de um processo virtuoso aí que venha pela frente. Então, eu gostaria de fazer esse registro dessa iniciativa, né? Também, junto com a Maristela, o Vladimir, nós estamos agora trazendo aí mais mudas frutíferas, e os Guarani nos ensinaram. A gente chega lá muitas vezes com aquele olhar técnico, né, giruá, branco. Não, vamos plantar assim, assado, que é assim que manda a técnica. Não, eles sabem que se plantar ao redor das casas, o pessoal cuida melhor, serve como sombra, serve como alimento para os passarinhos, e todo o modo de vida, né, dessas comunidades fica melhor ainda com a presença de árvores frutíferas, árvores nativas, árvores de sombra. É tão bonito ver isso, né, quando a gente vai lá na aldeia da Estiva, saber que lá, né, Eloir, era um pasto de braquiária, era só areia e capim, e agora tem tanta árvore, tanto pássaro, tanta vida lá, né, Eloir? Justo. Justamente, muito bom. Isso aí é gratificante para nós. Como eu falei antes, nós Guarani não vivemos sem a natureza, não vivemos sem a árvore próxima de nós. Os pássaros nos fazem parte do cotidiano Guarani. O canto, as aves que vêm nos acordar, as aves que as crianças têm que ter como um animal de estimação. Então, isso, a gente, aqui na Estiva especificamente, a gente conseguiu não resgatar, mas fortalecer um pouco mais isso aí. Quando entramos aqui, bem lembrado, era a plantação de eucalipto, de pasto, era um depósito de lixo, né, onde a comunidade ao entorno jogavam, né? Então, em 2000, deu aquele vendaval e acabou derrubando todos os eucaliptos. Felizmente, né, e por parte infelizmente, porque na época nós estávamos recém ganhando uma escola e caiu o eucalipto em cima da escola. Então, e desde então a gente tirou o eucalipto, vendemos os eucaliptos que caíram, né? E a gente acabou comprando uma parte de árvores nativas, frutíferas, medicinais e tal, e que quem vem hoje visitar a aldeia vê todas as variedades de árvores aqui plantadas e nos perguntam, né? Já tinha, assim, quando vocês entraram, como que foi? A gente tem o prazer de sempre explicar que foi nós que plantamos, pé a pés que plantamos, e hoje a gente está consumindo aquilo que a gente plantou há 15 anos atrás, 14, 17 anos atrás. Muito bom isso. Mais alguém? Oi, é assim, ó, para... Maristela, boa noite, Ebert. né? Fico feliz, né, de ouvir uma colega que é a Regina, né, que trabalha há um tempo já com as comunidades quilombolas, né, retomando um pouco da história, né, da produção, da organização, os desafios da assistência técnica, né, e ouvir as lideranças Guarani. Eu acho, assim, que esses momentos são importantes, assim, muito também para nós refletir nossa prática, e a gente sempre conversa, o Cláudio, o Luiz, né, Fiorese, às vezes a gente é a maior das boas vontades, né, mas as diferenças culturais nem sempre fazem com que a gente entenda exatamente o que um Guarani quer dizer para a gente, um quilombola quer dizer, quando a gente está trabalhando, né? Eu acho que, e aí, assim, eu acho que os Guaranis, os quilombolas sabem do nosso esforço, né? Mas também sabem que nem sempre a gente acerta nessa construção, né? E eu acho que tem coisas que a gente avançou nesse último período. Eu sempre falo da importância que tem o Instituto Federal no município de Viamão para trabalhar esses diferentes projetos. Acho que eles podem, né, falar também um pouco de o quanto a gente conseguiu avançar em diversas áreas e trabalhos graças a essa atuação no Instituto Federal. A SEB também sempre parceiro, né, nessa construção do nosso trabalho. Acho que a gente conseguiu, o que a gente conseguiu avançar de positivo tem muito a ver com essa rede, né, importante que a gente tem conseguido construir no município. Então, só para dizer que
muito importante esse momento de hoje e que a gente tenha mais desses momentos, né? E ainda mais, né, um dia depois daquela aprovação lá da história da água, né? O mês do meio ambiente realmente é muito triste. Acho que temos mais ainda para ouvir um pouco do modo tradicional dos indígenas, né, com a natureza, para ver os absurdos que nós, brancos, como sociedade capitalista, estamos fadados ao fim, eu acho, se a gente pensar na pandemia, gafanhoto, né, na crise ambiental, eu acho que é triste, né, por um lado. O que nos anima, então, é essa rede construída, esses projetos pequenos, e eu acho que sempre pensar que a gente tem que começar nesses projetos pequenos para transformar, né? Não se começa de cima para fazer as coisas, né? Basicamente isso, sim. Tudo bem, Maristela, muito obrigado. Obrigado pelo teu trabalho, o trabalho da Emater. Trabalho fantástico que essa grande equipe da Emater faz aqui em Viamão e em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Emater que, mais uma vez, está sob ataque cerrado desses governos neoliberais, né, que, infelizmente, a maneira imbecil de pensar, desculpe a palavra, mas é imbecil mesmo, né, é cortar o Estado, cortar o serviço público, aquele que justamente pode ajudar quem mais precisa. Eu vou me despedindo aqui, vou deixar a palavra para a Regina se despedir, para o Cláudio, para o Eloir, para o Pelegrini, para o Serginho também, mas eu queria me despedir pegando um gancho nessa palavra da Maristela, das pequenas coisas, né? Eu gosto muito de falar, de reproduzir uma fala da irmã Lourdes, do Projeto Esperança, Coesperança, lá de Santa Maria, que diz, em outras palavras, né, mais bem elaboradas e mais poéticas, mas mais ou menos é o seguinte que ela diz, né, que são pequenas pessoas, né, como nós, pequenas pessoas como nós em pequenas comunidades, como as nossas aldeias, as nossas comunidades quilombolas, os nossos municípios, fazendo pequenas coisas como essa live, como os nossos projetos, são essas 3 pequenas coisas que junto em muitos lugares, ao mesmo tempo, por muitas pessoas, fazem as transformações, fazem as pequenas revoluções. Então, mantenhamos-nos com esperança, com otimismo. A vida, a Terra, o planeta são ciclos grandes, ciclos enormes e não vamos desistir. Esses caras não vão conseguir nos destruir. Vamos manter o otimismo, a união, a fé e a luta, principalmente. Obrigado pela presença de todos aqui. Não sei, Regina, se tu quiser fazer uma despedida. Microfone, Regina. Ativei? Isso. Ah, tá. Então tá. Eu quero agradecer, eu acho que essa iniciativa foi muito importante, é daquelas coisas assim que são pessoas conscientes do que tem que ser feito e fazem, né? E isso é muito lindo. Das coisas que eu quero falar, que são muito poucas, é que foi muito bom estar aqui, me senti assim privilegiada a fazer parte de um grupo de pessoas que estão preocupadas com a natureza e com o meio ambiente e que chamam a atenção disso no momento tão crítico que a humanidade está vivendo, pensando no local, porque eu acho que é no local que a gente resolve e soluciona coisas, né? Quero parabenizar assim, vocês pela organização disso, dizer que eu gostei muito de todas as falas, do meu parceiro José Alex, né, que eu vi assim, a forma como ele se expressou com relação à natureza. Eu quero dizer que tu quer tocar no coração de uma pessoa negra, fala em natureza, uma pessoa de origem africana. Não é à toa que toda a religiosidade africana é pautada nos fenômenos da natureza, nos elementos da natureza. Orixá é mente e natureza, né? Quero dizer também que esse momento crucial que a gente está vivendo, ele é um momento que esses povos, tanto indígenas como quilombolas, nunca deixaram de viver a crucialidade. A vida sempre esteve no limite desde a colonização. Então, resistir é o mais importante, né?
E, por fim, eu só quero concluir lembrando uma coisa que eu queria ter falado e não falei, que toda a memória das sementes crioulas, e não é por acaso que elas têm esse nome, ela é preservada pelos povos e comunidades tradicionais, né? Eu acho que tem que lembrar disso quando se pensa em agroecologia, né? Quando se pensa em ecologia. Muito do que se tem preservado hoje foi todo um trabalho, um serviço prestado pelos povos e comunidades tradicionais. E concluí agradecendo muito a minha colega Maristela, o meu colega Vladimir, reconhecer o trabalho maravilhoso que eles fazem no escritório municipal da Emater de Viamão. São colegas que, para mim, são referências no trabalho da extensão rural com comunidades tradicionais. Muito obrigada. Ótimo, Regina, muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu vi a dona Berenice se movimentando aqui. Se ela está nos ouvindo, deve estar, e quiser falar, dona Berenice, por favor, é só ligar o microfonezinho ali, dona Berenice. É muito importante o seu rápido depoimento aqui. A senhora que é uma liderança referencial aí das comunidades quilombolas. Aonde é que eu falo? Estão me ouvindo? Agora estamos te ouvindo, Berenice. Deixa eu avisar ela aqui no WhatsApp. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Berenice. Pode falar. Tá. Eu também, como quilombola, gostaria de falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Porque para nós, preto, quilombola e índio, para nós é tão difícil de conseguir as coisas. Você cortar uma árvore para te botar no fogo, uma lei no fogo. Dona Se for Berenice, denunciado, tu vai ter que pagar. Oi? só um pouquinho, dona Berenice, eu peço para desligar o microfone. A Maristela, desliga o microfone, vamos ver se melhora. Sim, sim. Vai lá, dona Berenice. Deu? Sim, não, Melhorou eu acho assim que 100%. para a questão... Eu acho que a questão assim do negro, do quilombola e do povo dos índios, para nós é tão difícil muitas vezes as coisas. Por que demora tanto para a gente conseguir as coisas? Principalmente na desmatação que vem fazendo, estão desmatando os matos e coisas, estão limpando tudo. Se a gente vai catar um pau de lenha para botar no fogo, a gente tem que pagar multa. O IBAMA vem, tu tem que pagar multa. E no canto os arrozeiros vêm, limpam o campo, fazem o que bem entende e não pagam nada. Entendeu? Sim, dona Berenice, pode seguir, pode continuar. Não, pois é, eu acho tão difícil assim para nós, negros, né, até mesmo para a gente conseguir a terra, que é muito difícil, deles irem fazer a marcação e nos entregar aquilo que é de direito nosso, porque no passado foi tão sacrifício e agora continua a mesma coisa o sacrifício. Por que nós, preto e índio, temos que passar cada vez mais, nós passamos trabalhar as coisas. É verdade, dona Berenice. Muito obrigado pelo... Sim. Concluiu, dona Berenice? E pelo meu negócio... Oi? A senhora concluiu? Não, e depois... Como coisa... Limpo. Tem os pessoas vão levar o lixo na beira do rio e vem descendo água abaixo, pagando sujeira. Eu acho que tinha que ter um freio sobre isso aí. Muito bom, dona Berenice. Tem inteira razão, dona Berenice. A senhora que mora aí perto dos banhados do Gravataí, né? E sabe muito bem do que está falando. Queremos agradecer a sua participação e a sua audiência, dona Berenice, e lhe desejar muito boa sorte. Agora vamos... Alguém aí, por favor, Calilpe, Serginho, Pelé.
Eloir, o Cláudio, quem quiser se despedir aí, por favor. O Eloir está dando um tchauzinho. Posso fazer a última fala? Vai lá. Pode. Então, agradecer a oportunidade novamente, né? A princípio estava meio assustado de participar, né? Mas mostrando que o índio cada vez está se adaptando ao sistema do não indígena, mas em prol dos direitos indígenas, digamos assim, né? É muito bom participar desses momentos de reflexão, é um aprendizado para a gente também, né? Somos diferentes em culturas, em costumes, mas a gente pode aprender um com o outro, e desde que nos damos a oportunidade de aprender, né? Dizer que peço aqui nas redes sociais também aos companheiros que vêm de anos de luta, nós indígenas já faz muitos anos que estamos resistindo para existir, né? Então não projetos de leis, não é leis que o governo vem criando que vai nos enfraquecer, não vai nos derrubar, né? Então a gente se sente cada vez mais forte para estar lutando por nossos direitos e também lutar em companhia com outros povos também, como o Quilombo, né? Particularmente conheço muitos também, muitas lideranças quilombos também. Então isso é importante para nós, né? É que eu peço ao Juruá, os Juruá, que nos dão a oportunidade de nós ensinarmos nossos filhos, nossas crianças, nossas futuras gerações, aquilo que nossos antepassados nos ensinaram. Não tire aquilo que nós temos, o pouco que temos, né? Ver se tem um pouco mais de olhar como humano, amar o próximo, né? Respeitar o próximo. Isso nos faz ser cada vez mais fortes, né? Isso não é só para o Juruá que serve, não é só para o Muiá que serve, para todos os seres humanos serve. Os animais vivem assim. Os animais, talvez, muitas vezes vivem melhor em harmonia do que nós, seres humanos, que somos racionais, né? E muitas vezes a gente não consegue viver em harmonia com as diferenças que a gente tem, né? Seremos diferentes, mas seremos iguais na luta pelo meio ambiente, pela garantia das terras dos povos indígenas, pela garantia das terras dos quilombos, pela garantia à saúde, à educação, à habitação, à agricultura. Isso é importante para nós, sim, mas vamos fazer isso com respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, né? E o meio ambiente nos dá a oportunidade de plantar e colher, mas se a gente destruir, ela não vai dar mais oportunidade de colhermos aquilo que a gente plantar. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês que participaram hoje e que nos abriram a porta, né, digamos assim, para a gente estar participando hoje. Eu aqui da Aldeia Estiva, Tecoa Nhundu, e o Cláudio da Tecoa de Ataitê, né? Obrigado, AVT, agudiaveto para todos. Alguém mais? Gratidão, Eloir, gratidão ao Cláudio, à Regina, e todas as falas que tiveram nesse painel de hoje, né? Para nós aqui do Centro de Estudos Budistas e do Instituto Caminho do Meio, nós ficamos muito felizes de poder participar dessa rede em prol do meio ambiente e de todos esses ataques, né, à natureza que temos sofrido e que isso, pelas estimativas, a gente vai ter que cada vez mais se fortalecer e cada vez mais a gente se aproximar, todos aqueles que têm esse horizonte, né, de amor, compaixão e cooperação. Que a gente cada vez mais possa defender essas causas, né, e que esse modelo de competição e esse modelo neoliberal que está tentando implantar esse modelo de Estado mínimo, vendendo tudo que tem pela frente para a iniciativa privada, e ainda com um discurso de que a iniciativa privada vai melhorar. Eu vi isso nas redes sociais, né, nesses 2 últimos dias, né? Todos esses ataques e essas fake news falando que a coisa pode melhorar com a privatização de água e de todos esses modelos, né? Me chamou a atenção que na Europa já estão retornando, né,
retornando aos modelos não particulares, né? Voltando a estatais, porque viram que isso não dá certo, né? Mundialmente, a gente está vendo que esse modelo não funciona, ele já foi comprovado, esse modelo que os Estados Unidos segue e outras nações estão seguindo, e que a gente tem que se fortalecer e realmente tentar diminuir essas diferenças sociais, né? E esse painel de hoje que traz esses povos originais são os povos que mais têm sido agredidos, né? Mais têm sido sacrificados, né? A própria fala, né, de quando assumiu esse governo do nosso querido Krenak, né? Eu coloquei aí o título desse último livro que ele lançou, né? Que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele foi um livrinho de bolso que fala muito bem e transmite aquilo que o Eloir falou e que o Cláudio comentou também, né? E que esses povos tradicionais têm sido ameaçados desde sempre e têm resistido, né? E que, eventualmente, nós, enquanto Biruás, né? Dentro da linguagem, é que, eventualmente, podemos não resistir a todos esses ataques, né? Então, é muito bom a gente poder fazer parte dessa rede. Vamos seguir em frente, tentar cada vez mais se aproximar, junto com a Emater, Instituto Federal e todas essas instituições que vêm em prol de um modelo de compaixão e de colaboração. Era isso que eu teria para concluir aqui. Muito bem. Serginho, Calilpe, querem fazer o encerramento? Não sei se o Cláudio quer dizer alguma palavra também, o nosso amigo Zé Alex. Aí vamos terminando nossa live, agradecendo a todos, mas palavra à disposição. Obrigado pela participação de todos. Feliz com as palavras da Regina, do Cláudio, do Luir, e as outras contribuições que a gente pôde compartilhar aqui. Saímos um pouco mais com mais informações e mais sensibilizados para esse tema também. Se os quilombolas e os índios indígenas são os que mais sofrem as consequências desses ataques à natureza, mas também são aqueles que mais nos ensinam a necessidade da gente preservá-los. Só agradecer ao Cláudio Fiorese, parceirão de todas as nossos painéis, e o Pellegrini, e reafirmar o nosso convite aí para próxima quinta-feira vocês conhecerem, e todos quem não conhece, conhecer um pouco o Lago Tarumã e contribuir uma discussão de futuro do Lago Tarumã, de como como a cidade e as pessoas vão conviver com esta área ambiental, que é uma linda área bem próximo do centro aqui da cidade. Então, seria isso. Passo para a Calilpe, para outro pessoal aí. Obrigado. Muito obrigado, gente. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, nada para comentar, acho que a gente vai, então, encerrando aqui a nossa live, que andou muito bem. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Agradecer mais uma vez todo mundo que está assistindo, todo mundo que esteve aqui com a gente construindo isso. Desejar uma boa noite a todos. Lembrar que fiquem em casa se vocês puderem e tiverem como. Mantenham-se próximos a quem vocês podem se manter próximos. E tentem contribuir. Por exemplo, no IFE a gente está construindo uma série de projetos em tempos de pandemia para justamente auxiliar todas as pessoas que estão tendo as dificuldades acentuadas em um momento de crise econômica, social e vários outros fatores em um momento como esse, né? Então, uma boa noite a todos, agradecer novamente, e a gente vai ficando por aqui. Isso aí, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Obrigado por tudo. Gratidão. Valeu. Boa noite. Tchau, boa pessoal. Noite. Abraço. Oi. Até a próxima. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, Zé Alex. Valeu, Maristela.
Dona Berenice. Dona Berenice. Cláudio. Boa Grande noite. abraço. Boa noite, Marcelo. Vamos fechando, então. Valeu. Valeu. Fecha aí, Pellegrini. Vou fechar. Bye, bye. Tchau.